Amém. Vocês creem de todo o coração que Jesus os comprou com o seu próprio sangue? Amém. E que constituiu vocês reino e sacerdotes? Vocês têm essa convicção no coração, assim? Eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Aleluia, não há dúvidas, não? Nós estamos entendendo, nós estamos recém-entendendo estas coisas. De fato, isso sempre teve na Escritura, graças a Deus. Nós é que estamos entendendo agora, não é? Nós somos tardios para entender as coisas e estamos entendendo agora. E diante disso, nossas reuniões não podem continuar sendo as mesmas. Nós não podemos continuar com aquele modelo de que uma pessoa fala, os demais ouvem, e nós levantamos e vamos embora. E até o próximo encontro, onde de novo uma pessoa fala e os demais ouvem. Se nós entendemos que isso que nós acabamos de ler aqui, e outros textos que falam a mesma coisa, não é? Outros textos que dizem a mesma coisa. Se nós cremos nisso, nós temos que começar a ter atitudes diferentes. Nos mover de maneira diferente quando estivermos juntos, seja na casa, seja em encontros maiores. Eu tenho que ter outra atitude. Se eu sei que eu sou um sacerdote, se eu sei que a graça de Jesus foi derramada sobre mim, sim, eu reconheço que há outros irmãos que têm mais maturidade que eu, mais experiência que eu. Amém. Isso sempre teve na igreja e sempre vai ter. Amém. Glória a Deus por isso. Agora, o Senhor fala comigo. Eu também sou um sacerdote. E eu quero dar a minha contribuição. Eu quero dar a minha justa contribuição. Eu não posso ir para nenhum encontro com a igreja e como eu vou a um teatro. Sem nenhuma responsabilidade de participar do que vai acontecer. Não, os encontros da igreja nós temos que ter essa responsabilidade. De estar atentos. É claro que nós como pastores, e na cidade de vocês eu creio que é assim também, os pastores de vocês, quando tem um encontro da igreja, é claro que eles acabam sempre tendo a responsabilidade maior. Mas ter a responsabilidade maior não significa que são os únicos responsáveis, não é? Eles têm a responsabilidade maior, e eu entendo que isso é normal, mas os demais não podem ter responsabilidade nenhuma. Por exemplo, hoje pela manhã, como foi rico, não é? A participação de vocês, o testemunho que cada um de vocês deram, como isso enriqueceu aquilo que o Senhor nos trouxe. E Deus usou vários irmãos e irmãs, e nós temos que aprender cada vez mais a viver assim, a praticar assim. Amém? Eu creio que os irmãos mais velhos dessa grande família podem trazer uma carga pela experiência que têm, normal. Mas os demais irmãos dessa família não têm um acréscimo a dar. Tem algo a dizer. E devem dizer. Amém? Nós fomos constituídos por Jesus, reino e sacerdotes. Isso não é só um cântico bonito que nós cantamos. Isso é uma verdade da Escritura. Amém? Eu não posso ir para a reunião. Não. Eu fui comprado com o sangue de Jesus. Custou caro o meu resgate, muito caro. E Ele me constituiu reino e sacerdotes. Me comprou, homens, nós éramos totalmente... Mesmo aqui, você vê, nós moramos no país onde nós vivemos. Quantos irmãos... no país tem grandes diferenças, não é? De cultura, de costumes. E nós somos o mesmo povo. E Jesus nos comprou e nós estamos juntos. E você vê que nós estamos juntos, é como se nós fôssemos uma congregação só. Por causa daquilo que Jesus fez, não é? Só Ele mesmo para fazer uma coisa dessa. Amém? Que guardemos essa palavra cada vez mais. E quando estiver nos encontros com os irmãos, de ter essa iniciativa. Senhor, eu quero cooperar. Quero dizer algo. E isso vai te levar a buscar Deus na sua casa. Porque não é uma coisa que você fala assim, Senhor, eu estou aqui agora... Me dá algo aí, Senhor. Se o Senhor me der, eu falo aqui agora. Isso, eu estava dizendo aos irmãos aqui que essa semana o Sérgio, um querido, me mandou o link de um vídeo de um irmão que viveu há anos atrás, muitos anos atrás,
Martyn Lloyd-Jones, e ele falando, esse irmão falando sobre conhecimento de Deus. Que coisa preciosa, não é? Que coisa rica. E essa coisa de conhecer a Deus, você não conhece a Deus assim. Acerca dele, você conhece assim, não é? Você ouve uma palavra, eu não entendi, agora eu entendi. Mas conhecer a Deus, aí você vai precisar de alguns anos. Nós estávamos brincando sobre esse negócio de cabelo aqui, né? Pô, quando eu conheci o Elião, agora ele mudou esse visual aí, mas ele tinha esse cabelozinho ruim dele, mas era pretinho, entendeu? Ele só tinha um topetezinho branco assim na frente aqui, um charminho, não é? Mas quantos anos? Olha para o Elião hoje, não é? A situação do Hélio. Tadinho. Tadinho dele. Mas foram os anos. Agora, quanto do conhecimento de Deus foi acrescentado à vida do Hélio? Nós que estamos juntos há anos, né? Muitos anos. 26 anos, né? Quase o tempo que eu estou junto com a Sandra. Vamos fazer 30 anos já, Hélio. O quanto eu vejo assim que Jesus enriqueceu a vida do Hélio. O quanto eu vejo assim que ele conhece não sobre Deus, mas conversando com ele, relacionando com ele, quanto ele conhece de Jesus. Quanto o relacionamento com Jesus afetou a vida do Hélio, mudou a vida do Hélio. É disso que eu estou falando. Não é conhecer acerca dele. Por exemplo, a Flavinha e o Gercinho se casaram. E esse relacionamento deles, isso é o casamento, né? Tanto é que quando Jesus está falando lá em Efésios 5, do relacionamento do homem e da mulher, no final ele fala, mas eu me refiro a Cristo. Ele está falando do casamento, de repente parece que ele muda o assunto. Ele fala, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Porque nós nos tornamos um com Jesus. Quando nós somos batizados, nós somos enxertados em Cristo. Passamos a fazer parte da vida dele, não é? E não tem como, à medida que você vai andando. E essa vida, andar com Jesus, essa aventura, né? Isso é de toda uma vida. Assim como vai chegar algum tempo entre o Gercinho e a Flávia, que o Gerson vai olhar para ela. E ela vai saber o que é. Não é? Ele vai olhar, ela vai saber. Ela vai olhar, ele vai saber. Já existe, parece que já existe alguma coisa assim, né? Mas isso vai aperfeiçoar muito mais essa intimidade. Porque isso vem com o quê? Intimidade, com o tempo. Isso não tem como você acelerar esse processo. Isso vem com o tempo. Não, então eu olho, por exemplo, eu olho para a vida eu olhar para a vida do Ivan, eu olho para a vida do Marcos, do Mário, assim, a distância que tem entre nós, né? Assim, nossa, o tanto que esses caras conhecem Deus. Eu falei assim, não, Senhor, me ajuda aí a me aproximar mais, não tem jeito, porque eles vão continuar crescendo, é claro que eu também. Mas essa distância vai ficar assim, só que ela vai andando, né? Não tem como, isso aí deve... Sabe por quê? Porque é o tempo. Você precisa desse tempo. E o quanto... E você vai vendo isso nos irmãos, o quanto os irmãos vão conhecendo o Senhor, porque você vai vendo as marcas de Jesus na vida dos irmãos. Isso é conhecer a Deus. Não é conhecer acerca dele, como eu disse, e todo mundo sabe. Conhecer acerca dele, eu trago um assunto aqui, os irmãos não entendiam. Qualquer um irmão levanta e fala, poxa, eu nunca tinha pensado nesse texto desse jeito. Agora entendi esse texto diferente. Isso foi assim. Mas conhecer a Deus, gente, seria bom se fosse assim. Mas não tem jeito, não é? Você vai trazendo as marcas. Não é à toa que Paulo falava, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O Senhor vai imprimindo o conhecimento dele na nossa vida, à medida que vamos andando com ele. E tem de tudo nessa caminhada, né? Tem todo tipo de experiências que para você foi uma tragédia. Mas a Escritura fala que todas as coisas cooperam e Deus usou aquilo para formar ainda mais o caráter dele em você e para você ficar mais parecido com ele e para você conhecê-lo ainda mais. Amém? E é isso que o Senhor quer para mim, para você, para todos nós, que nós acima de qualquer outra coisa, que nós o conheçamos. Amém? E nós somos esses sacerdotes, que à medida que vamos caminhando, vamos conhecendo o Senhor, estamos juntos. Amém?
Glória a Deus. Quem é Jesus para nós? Eu pergunto, quem é Jesus para você? Jesus é aquele que é a tua satisfação? Você é realizado em Jesus? Você é satisfeito nele? Ele é tudo para você? De fato, ele é tudo. Eu me lembro no ano de 86, quando eu estava sendo evangelizado, João, que mais um irmão pelo menos, João e Joãozinho falaram do amor de Deus para mim e para Márcia, no ano de 86. Eu me lembro que naquele ano, tomando um dos versículos que João me falou na época, que foi Tiago 4,7, que fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E eu fui procurar no dicionário o significado dessa palavra sujeitar. Num dicionário secular é obedeça. Então eu vi lá que era para obedecer a Deus. Aí eu iria resistir ao diabo, e o diabo iria fugir de mim. Mas eu me lembro que naquele ano de 86 chegou um momento que eu me rendi aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu disse: Deus, eu preciso de Ti. Eu não somente disse isso, mas também eu disse para Deus naquele dia: Senhor, eu decido Te obedecer. Eu decido Te obedecer. Porque de fato, eu já não me aguentava mais. Eu estava a ponto de, talvez até de enlouquecer. Com todos os meus problemas psicológicos, todas as minhas terapias com psicólogo e psiquiatra, os calmantes que eu tomava na época, mas o Senhor me alcançou. Não somente a mim, mas a minha casa. Tenho o privilégio de poder dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Eu e minha casa. Glórias sejam dadas a Deus. Efésios 2 fala que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida, e juntamente com Cristo. E segue dizendo que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E fala: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele é tão rico em misericórdia que alcançou a cada um de nós aqui. E certamente cada um de nós temos uma história. Nós temos uma linda história de amor com Jesus. Amém. Jesus nos alcançou. Então nós temos uma história a ser lembrada por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Como diz um cântico antigo que fala: desde o dia que eu encontrei Jesus, a minha vida se transformou. E ainda fala: agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e todos os irmãos. Mas, porque ali fala com Jesus e mais ninguém, né? Mas nós estamos rodeados aqui. Exatamente, nenhum outro, somente Ele. João 17,3, Jesus fala ali: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer a Jesus. A vida, ela é eterna, mas a vida eterna, ela já começa hoje. Ela é eterna, mas a vida eterna, ela já começa hoje. Então nós já desfrutamos dessa vida, a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer Jesus. E é isso que faz toda a diferença para mim e para cada um de nós aqui, conhecer a Jesus. Quero citar aqui João 6, de 66 em diante. Você pode anotar ali, mas ali fala que
depois de um discurso de Jesus, ali fala: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andavam com ele. Muitos discípulos abandonaram a Jesus. Imaginem só, pessoas que seguiam a Jesus e de repente abandonaram a Jesus. E por conta disso, desse abandono desses discípulos, Jesus chega para os demais, para os 12, e fala: e vocês? Vocês também querem ir? Jesus confronta eles, como se Jesus estivesse dizendo: vocês não são obrigados a me seguir. Se vocês quiserem ir, vão. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: Senhor, para quem iremos? Seria como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Por um acaso tem outro? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Pedro não disse para onde iremos, ele disse: para quem iremos? E Pedro disse: só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro reconheceu que as palavras da vida eterna só estavam na pessoa de Jesus. Mas Pedro segue dizendo ali, fala: nós, Senhor, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Um diferencial em relação a estes que permaneceram e aos que se foram. Pedro disse: nós temos crido e conhecido. Certamente todos estes que se foram criam em Jesus. Certamente eles presenciaram milagres. Certamente eles presenciaram os atos na vida de Jesus ali, curas, milagres. Certamente eles criam em Jesus, por isso que eles seguiam a Jesus. Mas um grande diferencial que Pedro disse ali: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amados, o que pode fazer, o que faz com que estejamos firmes na pessoa de Jesus, é o quanto nós o conhecemos. É o conhecimento da pessoa de Jesus. Da pessoa de Jesus que nos leva a amá-lo cada vez mais. É o conhecimento da pessoa de Jesus que nos leva a sermos santos. É o conhecimento da pessoa de Jesus que nos leva a perseverarmos. É o conhecimento da pessoa de Jesus que nos leva a voltarmos os nossos olhos cada vez mais para Ele, a contemplá-lo. Tem coisa mais sublime e mais maravilhosa senão contemplar a pessoa de Jesus, lembrar de todo o amor dele, lembrar da misericórdia dele, lembrar do quando ele nos alcançou um dia e do quanto ele tem nos alcançado dia após dia, porque essa salvação ela tem sido desenvolvida através do conhecimento de Cristo. O que nós precisamos, amados, vocês, eu, nós precisamos conhecer a Jesus, ter um conhecimento revelado dele, sabe, ao ponto de que isso se torne o nosso pão de cada dia, ao ponto de que isso se torne a nossa vida, nosso dia, ao ponto de que respiremos Jesus, ao ponto de que vivamos a pessoa de Jesus em todo o tempo, ao passo de que quando falarmos e quando lembrarmos da pessoa de Jesus, isso tem que mexer conosco interiormente, porque nada nós estamos falando, estamos lembrando daquele que é o Senhor do universo, daquele que sendo Deus se fez homem por amor de nós. As Escrituras diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Ele prova, Deus provou o amor dele por nós através da pessoa de Jesus. Então nós temos que conhecer a Jesus
cada vez mais. Mas como se dá, amados, esse conhecimento? Esse conhecimento se dá somente ouvindo ministrações, somente ouvindo pregações, quer seja no encontro como esse, quer seja no encontro da casa, quer seja lá no encontro com discipuladora. É somente aí, é somente daí que vem o conhecimento de Cristo a nós. O Senhor falando no Velho Testamento, você só pode anotar que é Oséias 10:12. Ali fala: então disse eu, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. E ali fala: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova da justiça dele sobre nós. Vocês sabem o que é, só exemplificando o que é um campo de pousio? Imaginem, por exemplo, já viram aquele, de repente, um campinho, né, onde os baianos falam onde tem os babas, né? De repente está gramadinho lá, mas de repente, pelo tanto uso, aquela grama se perde e fica aquele chão pisado, aquele chão batido. Sabem, né? Principalmente os homens sabem muito bem que é isso aí, né? Que já jogaram futebol, tudo. Então, campo de pousio é como aquela terra batida, aquele campo pisado, duro, enrijecido. Mas aí as Escrituras diz: arai o campo de pousio, porque certamente se jogar uma semente naquela terra, não vai germinar. Seria a mesma coisa de estar jogando nesse solo aqui. Então ali fala para arar o campo de pousio, preparar o coração, porque é tempo de buscar ao Senhor. Nós cremos, amados, que estamos vivendo os últimos dias? Nós cremos que estamos vivendo os últimos dias? Cremos. Nem todos levantaram a mão. Eu imagino que talvez estavam escrevendo alguma coisa do tipo, né? Mas nós cremos de fato que estamos vivendo os últimos dias. Mas se nós pensamos nos últimos dias, nós temos que pensar também naquilo que Jesus fala em Mateus sobre as 10 virgens, as 5 virgens nécias, loucas, e as 5 virgens prudentes. As nécias não tinham azeite consigo, não trouxeram azeite de reserva, ao passo de que tardou o noivo, como diz ali, e a elas quiseram buscar azeite nas outras 5, e as outras 5 falaram: não, para que não falte a nós, nem a vocês. Mas interessante que elas só se aperceberam que tinha pouco azeite quando ouviu-se o grito: eis o noivo. Até então, elas não haviam se apercebido disso. Quando ouviu-se o grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Aí é que elas viram: poxa, tem pouco azeite. E agora? Só que elas buscaram azeite no momento e não tiveram. Não tiveram. Porque esse azeite nós sempre temos que ter em depósito. A presença de Cristo, amados, nós temos que levar em toda a nossa vida, em todo momento, porque esse dia virá em que o noivo virá. As Escrituras diz que vai ser um dia tremendo, vai haver um estrepitoso estrondo, som de trombetas, e fala que todo olho verá. Então, amados, nós temos que nos preparar. Se cremos que o Senhor está às portas, nós temos que nos preparar, porque é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de conhecer ao Senhor por relacionamento e intimidade. Eu quero aqui falar de 3 coisas bem rápido. Eu só quero lançar isso que está no meu coração, para que haja uma reflexão. Ou seja, para que todos nós possamos pensar um pouco em como está
a nossa vida diante dessas coisas que eu quero citar aqui, que coopera para que tenhamos esse conhecimento de Deus, da pessoa de Jesus. Eu quero falar sobre a importância da meditação na palavra. Eu quero falar sobre a importância da oração. E quando eu falar sobre a importância da oração, eu quero lembrar daquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 também, a oração que traz edificação. Quando nós oramos em outras línguas, nós nos edificamos, mas também quero falar de outra coisa que coopera com isso, que é o jejum. Vocês lembram do que diz Salmos 1, de 1 a 3, fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ali fala: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E fala que este que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como árvore plantada junto a correntes ou ribeiros d'águas. Fala que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, vai prosperar. Mas aqui fala que antes de qualquer coisa, o prazer deste está na lei do Senhor. E nesta lei ele medita de dia e de noite. Portanto, o meditar nas Escrituras, isso traz para nós da própria vida de Deus. Faz com que nós não sejamos infrutíferos, faz com que tudo que façamos sejamos bem-sucedidos, que as folhagens não caiam, que as folhagens não murchem. Mas por quê? Porque o nosso prazer está na lei do Senhor. O apóstolo Pedro fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ali fala, isso está em 1 Pedro 2:1. Fala: para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Fala sobre desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por esse leite espiritual seja dado para nós crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Eu me lembro uma vez quando a Priscila era pequenininha, ou seja, faz bastante tempo, eu me lembro que a professora estava perguntando na classe quais eram os pais que estudavam. Aí depois a Priscila, toda pequenininha, foi dar o testemunhozinho dela para nós, né? Mas aí a Priscila falou: professora, o meu pai estuda. O meu pai estuda. O que seu pai estuda? Meu pai estuda a Bíblia. Meu pai estuda a Bíblia. Ou seja, mas por que será que a Priscila falou isso? Por favor, está dando esse exemplo, mas longe de mim trazer qualquer glória para mim, misericórdia. Mas por que a Priscila falou isso? Porque ela me via meditando nas Escrituras. Ela me via meditando nas Escrituras. O quanto nós meditamos nas Escrituras, amados? Visto que isso nos dá crescimento para a salvação. Quando nós desejamos esse genuíno leite espiritual. O quanto nós meditamos nas Escrituras. Porque isso traz solidez para nós. Isso gera fundamento para nós. Queria deixar para você pensar. O quanto você medita nas Escrituras. O quanto você medita nas Escrituras é o suficiente para que você, quando das tentações, das provações, você possa dizer: está escrito. Como Jesus disse em Lucas 4 para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o suficiente para nós rebatermos as investidas de Satanás. Então esse é um dos pontos que eu quero. Se nós buscamos esse conhecimento de Deus, da pessoa de Jesus, nós temos que meditar nas Escrituras. As Escrituras diz: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aquele que busca o Senhor
ele é bem-aventurado, porque tem da própria palavra de Deus nele. Lembra do versículo que diz, Salmo 119, 105, fala: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então fica aqui essa pergunta: o quanto nós meditamos nas Escrituras? Porque a meditação nas Escrituras nos leva, inclusive, a vivermos em santidade. Quanto à oração, tem vários textos nas Escrituras que Deus fala da oração associada a uma promessa. Jeremias 29, versículo 12 e 13, ali fala: então me invocareis, passareis a orar a mim. E Deus fala: e eu vos ouvirei. Ele fala: vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Lembra de 2 Crônicas 7,14 só: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor fala: eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Então tem várias promessas de Deus ligados à oração. 1 João 5, 14 e 15 fala que a confiança que nós temos para com Deus, se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Mas, amados, Jesus, Ele nos ensina a orar. Ali em Mateus 6,6, Jesus fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, você vai orar a teu Pai que te vê em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Veja que diz ali: tu, porém, quando orares. Não está dizendo tu, porém, se orares. Está dizendo quando orares. Ou seja, então, sempre nós temos que ter o nosso quando. Mas Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu Pai que te vê em secreto, e Ele vai te recompensar. Então essa é a palavra de Jesus para nós, para que nós tenhamos esse nosso tempo de oração, para que nós busquemos ao Senhor de todo o coração, porque são coisas que vão nos levar a ter o conhecimento de Cristo em nós. Primeiro, como nós falamos, a meditação da palavra, e depois também a oração. Romanos 12 fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. E na oração perseverantes. Então nós temos que perseverar. E o apóstolo Paulo também fala: com toda perseverança e súplica. Efésios 6,18. Orando em todo tempo no Espírito. E aí segue dizendo: mas quero ressaltar a importância de nós buscarmos ao Senhor através da oração também. Através da oração. Também quero falar sobre o jejum, que é coisa bem rápida também. Mesmo lá em Mateus 6, Jesus fala: quando vocês jejuarem, vocês lavem o rosto, não se mostrem contristados, ou seja, para não dar a parecer que você está jejuando. E ele também fala: quando você jejuar, o teu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. A maior recompensa que nós podemos ter, amados, nesta vida, é a presença do Senhor em nós. É desfrutar da presença do Senhor. E ali fala: e o teu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. Então nós temos uma recompensa quando meditamos nas Escrituras. Nós temos uma recompensa quando oramos. Nós temos uma recompensa quando jejuamos. Que recompensa é essa? É receber cada vez mais da graça e da vida de Cristo em nós. E não tem nada melhor do que isso. Certa ocasião, isso você pode só anotar, que é em Marcos 2, de 18 a 20, que fala que os discípulos de João e os dos fariseus, eles jejuavam. E eles chegaram para Jesus e perguntaram: por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala: podem porventura os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Aí Jesus fala: dias virão em que o noivo será tirado, e nesses dias hão de jejuar. O noivo foi tirado? Foi.
Ele não está mais em pessoa nessa terra. Portanto, é tempo de jejuar. De jejuar. Porque o jejum nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Deus. O ideal é que cada um, desde a mais tenra idade, comece a buscar a Deus de todo o coração. De todo o coração. Dentre nós aqui, certamente há homens, como foi dito, que vão ser muito usados por Deus. Muito usados por Deus. Mas eu diria o seguinte: se nós queremos mais de Deus, irmãos e irmãs, nós temos que dar mais para Deus. Não busquemos, que não queiramos ter de Deus sem buscar a Deus. Se não queiramos ter mais de Deus, da pessoa de Jesus, sem buscar mais a Deus, a pessoa de Jesus. Somente buscando Ele. Somente buscando Ele. E esse conhecimento, eu volto a dizer, não se restringe somente a encontros como esse, não se restringe a encontros menores, mas se restringe numa intimidade. É nós e o Senhor. É nós e o Senhor. Que tudo que é coletivo saia da individualidade. Sabe, do pano de fundo. Pano de fundo, a nossa comunhão. A nossa comunhão, o nosso tempo com o Senhor. Que tudo saia daí. Agora ainda também falando sobre oração em línguas, quero citar 2 versículos. Uma oração que promove edificação. Primeiro que é 1 Coríntios 14, 4 fala que o que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Todos aqui são batizados com o Espírito Santo, falam em outras línguas? Ou melhor, levantem as mãos quem não. Quem não fala em outras línguas ainda. Então em algum momento talvez a gente possa fazer isso. Possa cooperar com isso. Mas as Escrituras diz que aquele que ora em outras línguas a si mesmo se edifica. Portanto, orem em outras línguas o máximo que vocês puderem. Quer seja ao volante, quer seja trabalhando, o que quer que esteja fazendo, orem em outras línguas, porque isso promove edificação. Tenham essa prática de orar em outras línguas. E Judas 20 fala, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Então nós somos edificados quando oramos em outras línguas. Sabe, isso é simples. É simples em que sentido? Se as Escrituras diz que aquele que ora em outras línguas a si mesmo se edifica, porque de fato aquele que ora em outras línguas a si mesmo se edifica. É isso. É isso. Amados, no início eu perguntei quem é Jesus para nós. E no início eu citei João 17,3, que a vida eterna é conhecer a Cristo. E também citei João 6, de 66 a 69. Sobre a importância de conhecermos a Jesus, não apenas de crermos nele. Amados e amadas, vamos conhecer mais a Jesus. Vamos nos empenhar na palavra, na oração, no jejum, porque isso vai promover da vida de Cristo em nós. Quantos aqui têm o desejo de conhecer mais de Cristo? Que vocês busquem esse conhecimento. Busquem esse conhecimento no nome de Jesus. Tem um hino antigo que fala: mais de Cristo quero ter, mais do teu amor obter, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Então que nós possamos desejar a Cristo e nada mais. Jesus é suficiente. Amém? Fala para o teu irmão, Jesus é suficiente. Agora pergunte para o teu irmão: Jesus é suficiente na tua vida? Amém. Jesus é suficiente. Amém. Amém. Senhor, nós entendemos a necessidade de te conhecer cada vez mais. Como a tua palavra diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, nós somos transformados de glória em glória,
como pelo Senhor o Espírito. E nós queremos essa transformação dia após dia, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos nos conformar à Tua imagem, Senhor. Queremos Te conhecer cada vez mais. E para isso nós recorremos ao Teu Espírito. Recorremos a Ti, Senhor Espírito Santo. Revela-nos mais da pessoa de Cristo Jesus. Revela-nos, nós somos necessitados de Jesus. Portanto, revela a cada um de nós. Fala, Senhor Espírito Santo, com cada um de nós aqui, Senhor. Nos leva a desejar cada vez mais a pessoa de Jesus. Ó Senhor Jesus, é em Teu nome que nós oramos, Senhor. Aleluia. Aleluia.